Bem-vindo ao The Horse Whisperer's Heart, uma história apaixonada de amor florescendo em um lugar inesperado. Junte-se a Elisa, uma alma gentil com um presente especial para entender os cavalos, enquanto se vê trabalhando em uma fazenda de prestígio, onde conhece o dono misterioso e guardado, Guilherme. A conexão deles se aprofunda quando Elisa consegue domar o perigoso garanhão temerário, abrindo não apenas o coração do cavalo, mas também o de Guilherme. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. Sol do final da tarde lançou longas sombras em Fazenda Vale do Sol, quando Elisa Rivera saiu do ônibus empoeirado. Seus cabelos escuros foram puxados para trás em um simples rabo de cavalo, e ela carregava apenas uma mala e uma mochila gasta. Aos 26, ela tinha os olhos cansados de alguém muito mais velho. Você deve ser a nova mão estável, chamou um homem atarracado com um rosto desgastado. Ele se aproximou com passos rápidos, limpando as mãos no jeans. Eu sou Pedro, o capataz. Estávamos esperando você ontem. O ônibus quebrou, explicou Elisa suavemente. Sinto muito pelo atraso. Pedro grunhiu e gesticulou para que ela o seguisse. O chefe não está aqui hoje. Vou mostrar onde você ficará. Elisa seguiu em silêncio, apreciando o grande rancho. A propriedade era impressionante, muito maior que a modesta fazenda de cavalos de seu avô, onde ela cresceu. Vale do Sol era uma fazenda de gado que trabalha com pelo menos 50 cavalos, do que ela podia ver. Os estábulos eram modernos, as cercas recém-pintadas. O dinheiro era evidente em todos os lugares. Você estará nesta cabine, disse Pedro, parando em um pequeno, mas arrumado, perto dos estábulos. O banheiro está dentro. As refeições estão na casa principal às 6, ao meio-dia e 7. Esteja nos estábulos por 5 quilos amanhã de manhã. Antes que ela pudesse agradecer, Lueli estava indo embora. Elisa suspirou e entrou na cabine. Era simples, mas limpo. Uma cama, uma cômoda pequena, uma mesa com 2 cadeiras e um pequeno banheiro. Ela colocou as malas e sentou-se na beira da cama. Bem, vovô, ela sussurrou para a sala vazia. Aqui estou. 3 meses antes, Elisa trabalhava como recepcionista em uma clínica veterinária na cidade, um emprego que havia assumido após a morte de seu avô. A clínica havia sido vendida para uma cadeia corporativa e o novo gerente a chamou em seu escritório. Você não é rápido o suficiente, ele disse a ela. Os clientes esperam muito. E você fica muito emocionado quando os animais estão sofrendo. Este não é um lugar para o sentimentalismo. Não foi a primeira vez que ela ouviu algo assim. Os chefes anteriores a chamavam de muito gentil, muito lento, muito emocional. Em um mundo que valorizava a velocidade e a eficiência acima de tudo, Elisa estava sempre fora de sintonia. Depois de perder esse emprego, ela havia tentado mais uma vez na cidade antes de decidir voltar ao que sabia melhor. Horses. Quando ela viu o anúncio para Vale do Sol, ela se inscreveu imediatamente. O salário não foi ótimo, mas incluía sala e quadro. E o mais importante, estava longe do concreto e do barulho da cidade. Na manhã seguinte, Elisa estava nos estábulos de 5 quintos, ansiosa para provar a si mesma. O noivo da cabeça, uma mulher chamada Teresa, fez um passeio rápido. Você ajudará a alimentar, cuidar e malhar barracas, explicou Teresa. Nada complicado. Apenas siga as instruções e fique longe do piquete de trás. O que há na parte traseira? Elisa perguntou. O rosto de Teresa se apertou. Temerário. Um garanhão que deveria ter sido derrubado meses atrás. Dangerous demais. Dangerous como? 3 manipuladores já se machucaram, um quase morreu. O chefe o mantém para a reprodução, mas ninguém se aproxima mais dele, exceto para jogar comida sobre a cerca. Teresa balançou a cabeça. O chefe pensa que tem boas linhas de sangue, mas, se você me perguntar, não vale a pena o risco. Elisa assentiu, mas não disse nada. Em sua experiência, não havia um cavalo maligno, apenas os incompreendidos. Seu avô havia ensinado isso a ela. Um cavalo não acorda decidindo machucar as pessoas, ele costumava dizer. Eles reagem ao medo, dor ou confusão. Seu trabalho é descobrir o que um é. Na semana seguinte, Elisa trabalhou duro e falou pouco. Ela aprendeu as rotinas,
os nomes dos outros trabalhadores e os temperamentos de cada cavalo. Ela chegou cedo e ficou até tarde. Quando falou com os animais, ela usou uma voz macia e melódica que fez alguns dos outros manipuladores revirarem os olhos, mas ela notou coisas. Como a égua cinzenta em Stall 12 não gostava de ser abordada da esquerda. Como os jovens cascos em Stall 7 precisavam de tempo extra para se acostumar com o freio. Pequenas coisas que tornaram os animais mais calmos, mais cooperativos. No seu 8º dia, durante o intervalo do almoço, Elisa caminhou até os fundos da propriedade. O paddock era grande, cercado por uma cerca robusta maior que os outros. No canto mais distante estava Temerário. Ele era magnífico, um enorme andaluz preto com ombros poderosos e uma juba espessa. Mesmo à distância, Elisa podia ver a inteligência em seus olhos e a tensão em seus músculos. Ele a observou se aproximar, ouvidos para a frente, narinas queimaram. "Olá, linda", ela disse calmamente, parando vários metros da cerca. O cavalo bufou e pegou o chão. "Eu sei o que eles dizem sobre você", continuou ela no mesmo tom suave. "Mas meu avô sempre disse que não há cavalos ruins, apenas experiências ruins." Todos os dias depois disso, Elisa passou o almoço no piquete de Temerário. Ela nunca tentou entrar, nunca pressionou o contato. Ela simplesmente se sentava em um toco a cerca de 3 metros da cerca, às vezes lendo em voz alta de um livro, às vezes apenas conversando suavemente sobre o dia dela. A princípio, Temerário manteve distância, observando, a suspeita do outro lado do paddock. Mas até o final de sua 2ª semana, ele se aproximaria, ainda cauteloso, mas curioso. "Não perca seu tempo", Pedro disse a ela quando a encontrou lendo no cavalo uma tarde. "Esse é um assassino. O chefe apenas o mantém porque ele era o favorito de sua mãe antes do acidente." "Acidente?" Elisa perguntou. A expressão de Pedro escureceu. A mãe do chefe era uma treinadora de cavalos. O melhor, ela estava trabalhando com um garanhão selvagem quando a jogou. Ela bateu na cabeça e nunca acordou. O chefe era apenas um garoto, então. "Isso é terrível", disse Elisa suavemente. "Senhor Guilherme respeita os cavalos, administra um bom negócio, mas ele não se aproxima mais deles. Não depois disso." Pedro balançou a cabeça. "E aquele..." Ele assentiu em direção a Temerário. "Está a problemas para esperar." Naquela noite, quando Elisa estava terminando seus deveres estáveis, ela ouviu o som de um caminhão se aproximando. Uma elegante picape preta parou e um homem alto saiu. Ele usava botas de equitação, jeans e uma camisa branca crocante. Seus cabelos escuros estavam bem aparados e seu rosto era bonito, mas severo. "Esse é o chefe", sussurrou Teresa, que estava trabalhando nas proximidades. "Senhor Guilherme Santos, ele esteve na cidade para reuniões." Elisa viu Guilherme falar brevemente com Pedro, seu jeito profissional, mas não cruel. Havia algo nele que a deixava curiosa. Uma tensão certa da maneira que ele se carregava, especialmente quando ele olhou para os estábulos. Na manhã seguinte, Elisa chegou aos estábulos para encontrar Guilherme, inspecionando a perna ferida de uma égua enquanto o veterinário aplicou uma bandagem. "Boa estrutura óssea", Guilherme estava dizendo. "Certifique-se de que ela descanse adequadamente." Quando ele se endireitou, ele notou Elisa em pé nas proximidades. Seus olhos se encontraram e por um momento não falavam. Elisa sentiu seu coração bater um pouco mais rápido sob seu olhar direto. "Você é a nova mão estável", disse ele. Não era uma pergunta. "Sim, senhor. Elisa Rivera." "Pedro diz que você está bem." A voz de Guilherme era profunda e controlada. "Você cresceu com cavalos?" "Meu avô era um treinador de cavalos", respondeu ela. "Eu vivi com ele a maior parte da minha vida." Algo tremer nos olhos de Guilherme. Juros, talvez, ou um entendimento compartilhado. Mas o momento passou rapidamente. "Bom, precisamos de mãos experientes aqui." Ele assentiu uma vez e se afastou, sua postura rígida. Com o passar dos dias, Elisa notou Guilherme observando a distância D com os cavalos. Ele nunca se aproximou, nunca comentou, mas seus olhos escuros seguiram seus movimentos. Ela se viu cada vez mais consciente da presença dele,
e às vezes se pegava ouvindo o som de seu caminhão chegando de manhã. 3 semanas depois de seu tempo em Vale do Sol, Elisa tomou uma decisão. Ela estava observando o Temerário, observando suas reações, da maneira que ele se mudou, os tempos em que ele parecia mais agitado ou mais calmo. Ela estava trazendo maçãs, deixando-as em cima da cerca. No começo, ele não procurava eles, até que ela se afastou. Mas ultimamente, ele os levava enquanto ela ainda estava lá. Certa manhã, antes de mais alguém estar por perto, Elisa se aproximou do paddock de Temerário com uma maçã na mão. O garanhão a observou, ouvidos para a frente. "Manhã bonita", ela disse suavemente. "Eu trouxe o café da manhã." Ela estendeu a maçã e, para seu prazer, Temerário veio à cerca. Ele esticou o pescoço, narina queimando enquanto cheirava a mão dela. Gentilmente, ele pegou a maçã, seus lábios roçando a palma da mão. "Veja, estamos progredindo." Elisa sorriu. Nos dias seguintes, ela continuou suas visitas matinais. Temerário começou a esperar por ela pela cerca, niquendo suavemente quando ele a viu se aproximar. Ela começou a trazer uma escova, alcançando a cerca, para preparar suavemente o pescoço enquanto ele comia a maçã. Ele permitiu, seus olhos meio fechados de prazer. "Você não é perigoso", ela murmurou. "Você está apenas com medo. Alguém te machucou, não?" Então veio a manhã que mudou tudo. Elisa chegou ao paddock para encontrar o ritmo de Temerário, agitado. Ele não viria à cerca, não levava a maçã que ela ofereceu. "O que está errado?" ela perguntou preocupada. Ela examinou o paddock e viu o problema. Uma seção de arame farpado da cerca externa se soltou e estava pendurado no recinto. Se Temerário o encontrasse, ele poderia ser gravemente ferido. Sem pensar, Elisa abriu o portão e deslizou para dentro. "Fácil, garoto", ela chamou suavemente. "Eu só preciso consertar esse fio. Não vou te machucar." Temerário parou de andar e olhou para ela. Seus ouvidos se agitaram para frente e para trás. Seu rabo balançou nervosamente, mas ele não cobrava. Elisa continuou conversando com uma voz calma e firme, enquanto lentamente caminhava em direção ao fio solto. "É isso. Você está bem. Eu sei que você não é um assassino. Você está apenas se protegendo." Ela alcançou a cerca e começou cuidadosamente a enrolar o arame farpado de volta no lugar, usando um palito para evitar cortar as mãos. O tempo todo, ela mantinha seu gentil monólogo, ciente de Temerário observando-lhe todos os movimentos. Quando terminou, ela voltou para o portão apenas para encontrar Temerário em pé em seu caminho. Seu coração correu, mas ela não demonstrou medo. "Eu preciso ir agora", ela disse calmamente. "Obrigado por me deixar ajudá-lo." Para sua surpresa, o cavalo se afastou. Então, quando ela passou, ele abaixou a cabeça e gentilmente cutucou o ombro dela com o focinho. Elisa parou, mal ousando respirar. Lentamente, ela levantou a mão e acariciou o rosto dele. Temerário fechou os olhos, inclinando-se levemente em seu toque. "Você só precisava de alguém para ouvir", ela sussurrou. Foi quando ela ouviu a forte ingestão de respiração atrás dela. Ela se virou para ver Guilherme em pé no portão do paddock, seu rosto uma máscara de choque e medo. "Não se mova", ele disse tenso. "Vou pegar uma corda." "Não", respondeu Elisa, mantendo sua voz firme. "Ele está bem. Estamos bem." Como se para provar seu argumento, ela caminhou lentamente em direção ao portão, Temerário seguindo alguns passos atrás, dela como um cachorro obediente. Quando ela chegou ao portão, ela se virou para o cavalo. "Obrigado", disse ela, e escapou pelo portão. Guilherme olhou para ela, sua expressão uma mistura de descrença, medo e outra coisa que ela não conseguia nomear. "Como você fez isso?" ele perguntou, sua voz rouca. "Esse cavalo machucou 3 homens." "Eu o ouvi", disse Elisa simplesmente. "Ele não é mau, ele está com medo." Guilherme continuou olhando para ela, e depois para Temerário, que permaneceu calmamente pela cerca, em vez de fugir enquanto usualmente você fez quando as pessoas se aproximaram. "Minha mãe teria dito a mesma coisa", disse ele finalmente com a voz suave de admiração. "Você tem meu respeito."
Ele fez uma pausa, como se estivesse lutando com o que dizer a seguir. Então, quase como se ele não pudesse se conter, acrescentou: "E meu amor." As palavras pendiam no ar entre eles. Elisa sentiu que suas bochechas se aquecem, certas de que ela tinha misheard. "Desculpe," ela disse. Guilherme parecia tão surpreso quanto sentia, como se as palavras tivessem escapado sem a permissão dele. Ele limpou a garganta. "Meu respeito," ele repetiu firmemente. Qualquer pessoa que possa gentil temerário ganhou isso. Mas algo mudou entre eles. Enquanto voltavam para os estábulos juntos, Elisa podia sentir Guilherme olhando para ela de maneira diferente. Que apesar de seus melhores esforços para se concentrar em seu trabalho, ela não pôde deixar de se perguntar o que ele realmente queria dizer. Naquela noite, enquanto ela se sentava do lado de fora da cabine assistindo ao pôr do sol, Elisa pensou nos eventos do dia. Ela se conectou com o Temerário de uma maneira que parecia quase mágica, mas mais surpreendente foi a conexão que ela sentiu se formando com Guilherme Santos, um homem que parecia tão cauteloso com o contato humano quanto o Temerário era de mãos humanas. "O que estou fazendo?" ela sussurrou para si mesma. Envolver. Se com seu chefe foi a última coisa que ela precisava. Ela veio aqui para encontrar paz, trabalhar com cavalos, curar-se da perda de seu avô. Mas quando as estrelas começaram a aparecer no céu escuro, Elisa não pôde deixar de sentir que algo importante havia começado. Algo que, como sua tentativa de amizade com um cavalo supostamente perigoso, poderia levar a lugares inesperados. Na manhã seguinte, a notícia já havia se espalhado por todo o rancho sobre o encontro de Elisa com o Temerário. Enquanto caminhava em direção aos estábulos, ela notou os outros trabalhadores observando, com uma mistura de curiosidade e descrença. "Isso é verdade?" Teresa perguntou enquanto Elisa pegou um pincel para começar suas tarefas matinais. "Você entrou no paddock de Temerário e ele não o atacou?" "Ele não é tão perigoso quanto todo mundo pensa," disse Elisa simplesmente, não querendo fazer uma grande coisa disso. Pedro, que passava com uma sela sobre o braço, parou e balançou a cabeça. "Esse cavalo colocou Miguel no hospital por 3 semanas. Quebrou 2 costelas de Joaquim. Você teve sorte, garota." "Não foi sorte." Elisa insistiu em silêncio. "Ele estava respondendo a como eu me aproximei dele." "O que quer que fosse," disse Teresa. "O chefe está impressionado. Ele está falando sobre você." Elisa sentiu suas bochechas quentes com essa informação. Ele provavelmente não quer perder outro trabalhador para o hospital. Mas ela não pôde deixar de se perguntar sobre as palavras estranhas de Guilherme no dia anterior. Ele realmente disse, "meu amor", ou ela imaginou? De qualquer maneira, tinha sido um deslize da língua, nada mais. Um homem como Guilherme Santos, válido, poderoso, reservado, não estaria interessado em uma mão estável simples. Como se seus pensamentos o tivessem convocado, Guilherme apareceu na entrada estável. Ele estava vestido para andar hoje com botas, jeans e uma camisa azul clara que trouxe o calor em sua pele bronzeada. Seus olhos escuros imediatamente encontraram Elisa, e ele caminhou diretamente em sua direção. "Bom dia," disse ele, sua voz profunda, formal, mas de alguma forma mais suave do que antes. "Eu gostaria que você viesse comigo." Elisa olhou para Teresa, que assentiu que estava bem para ela ir. Eles entraram em silêncio pelo quintal, passando pelos principais estábulos e em direção ao paddock de Temerário. O grande cavalo preto estava parado perto da cerca, como se estivesse esperando por eles. Quando ele viu Elisa, ele morou suavemente. "Ele se lembra de você," disse Guilherme, interrompendo uma distância segura da cerca. "Eu nunca ouvi responder assim a ninguém." "Ele só precisava de alguém para ouvir," disse Elisa. Guilherme virou-se para olhar lá, sua expressão pensativa. "Minha mãe costumava dizer algo semelhante, que os cavalos falam o tempo todo, raramente ouvimos." "Sua mãe parece sábia," disse Elisa suavemente. "Sinto muito pelo que aconteceu com ela." Surpresa brilhou no rosto de Guilherme. "Pedro te disse?" Elisa Nímpar. Ele mencionou que houve um acidente com um cavalo. A mandíbula de Guilherme se apertou, e ele olhou para o piquete. "Eu tinha 12 anos.
Ela estava trabalhando com um novo garanhão, não temerário, mas um tão selvagem. Eu estava assistindo de fora do ringue. O cavalo criado, ela caiu para trás. Sua voz parou. Os médicos disseram que era instante, que ela não sofreu. Sinto muito, disse Elisa novamente, resistindo ao desejo de tocar o braço em conforto. Depois disso, meu pai não queria nada com cavalos. Ele teria vendido todos eles, mas o rancho precisava deles. Então ele contratou treinadores, manipuladores, mas ele nunca se aproximou dos estábulos novamente. Os olhos de Guilherme encontraram os dela. E eu também não, até que assumi a morte dele há 5 anos. É por isso que você mantém Temerário? Porque ele era o de sua mãe. Guilherme assentiu. Ele foi o último projeto dela. Ela só o teve 1 mês quando o acidente aconteceu. Ele não era o cavalo que ele engoliu. De qualquer forma, eu não conseguia vendê-lo, mas também não conseguia trabalhar com ele. E agora? Elisa perguntou. Agora estou me perguntando se minha mãe o enviou aqui, disse ele com uma sugestão de um sorriso que transformou seu rosto sério. Conte-me sobre seu avô. Pedro disse que era um treinador? Eles começaram a andar lentamente ao longo da linha da cerca e Elisa se viu se abrindo sobre sua infância, como seus pais morreram em um acidente de carro quando tinha 4 anos, e seu avô a criou em sua pequena fazenda de cavalos. Ele era gentil, mas firme, explicou ela. Ele sempre disse que a força nunca fazia um cavalo obedecer, apenas os fazia se submeter. E há uma grande diferença. Como assim? Guilherme perguntou, genuinamente interessado. Quando um cavalo se submete por medo, eles estão apenas esperando uma chance de correr. Mas quando cooperam por confiança, ficam ao seu lado mesmo em uma tempestade. Ela sorriu com a memória das palavras de seu avô. Ele me ensinou a ouvir o que os cavalos estavam tentando me dizer, respeitar seus medos em vez de punir. Luz por ter medo. E na cidade? Não havia lugar para essa sabedoria? Guilherme perguntou. Sorriso de Elisa desapareceu. Não na minha experiência. Tudo estava muito apressado, muito duro. Disseram-me que eu era muito lento, emocional demais, gentil. Tentei me encaixar, mas depois que o vovô morreu, ela deu de ombros. Eu simplesmente não consegui encontrar meu lugar. Até agora, disse Guilherme suavemente. Seus olhos se conheceram, e Elisa sentiu algo mudar entre eles. Um reconhecimento, uma conexão que foi além do empregador e do empregado. Mas ela rapidamente desviou o olhar, desconfortável com a intensidade do momento. Eu deveria voltar para minhas tarefas, disse ela. Guilherme assentiu. Claro, mas primeiro, gostaria de fazer de você uma oferta. Temerário precisa de treinamento. Treinamento de real, não apenas sendo alimentado por uma cerca. Você estaria disposto a trabalhar com ele? Vou aumentar seu salário, é claro. O coração de Elisa aproveitou a oportunidade. Eu adoraria, mas quero ficar claro. Não vou usar métodos severos. Levará tempo e paciência. Confio no seu julgamento, disse Guilherme. Você já fez mais com ele em algumas semanas do que qualquer um em anos. Nos dias seguintes, Elisa começou a passar o tempo regular com Temerário, gradualmente construindo sua confiança. Ela entrava no paddock dele com Guilherme observando de fora da cerca, conversando suavemente com o cavalo, preparando-o e eventualmente apresentando uma corda de chumbo. Para espanto de todos, Temerário permitiu tudo. Houve momentos de tensão, em que seus ouvidos achiam, ou ele gritava ao chão nervosamente. Mas Elisa simplesmente parava, falava calmamente e esperava que ele relaxasse antes de continuar. É como se ela falasse a língua deles, observou Teresa a Pedro, enquanto eles observavam à distância. O chefe certamente está impressionado, respondeu Pedro com um olhar conhecedor. E não apenas com suas habilidades de cavalo. Era verdade. Guilherme havia levado a visitar os estábulos diariamente agora, muitas vezes trazendo a Elisa uma xícara de café pela manhã, ou parando por aqui para verificar seu progresso com o Temerário. Suas conversas ficaram mais longas, mais pessoais. Ele contou a ela sobre o seu esmutadas para modernizar o rancho, enquanto honram suas tradições. Ela compartilhou histórias de seu avô,
e as lições que ele a ensinou. Uma noite, quando o sol estava se pondo, Guilherme convidou Elisa para jantar na casa principal, uma ampla da hacienda, em uma colina com vista para toda a propriedade. Só para discutir o progresso de Temerário, disse ele, embora seus olhos sugerissem que poderia haver mais para o convite. Elisa hesitou. Não tenho certeza se isso é apropriado. Porque eu sou seu chefe? Guilherme perguntou diretamente. Em parte, ela admitiu. E por que? Ela gesticulou vagamente para suas roupas simples e botas de trabalho. A expressão de Guilherme suavizou. Elisa, estou convidando você porque gosto de conversar com você. E minha cozinheira faz o melhor feijoada do estado. Isso é tudo. Em seguida, era difícil recusar. Às 7 horas, Elisa se viu subindo o caminho para a casa principal, usando a roupa mais bonita que havia embalado. Um simples vestido e sandálias azuis. Ela soltou o cabelo do seu rabo de cavalo habitual e aplicou um toque de brilho labial. A governanta, uma mulher mais velha chamada Dona Clara, a cumprimentou na porta com um sorriso caloroso e a levou a uma espaçosa sala de jantar onde Guilherme estava esperando. Ele parecia diferente em seu ambiente doméstico, mais relaxado, menos o proprietário da fazenda e mais o homem. Você está linda, ele disse simplesmente, puxando uma cadeira para ela. O jantar foi delicioso e a conversa fluiu facilmente. Guilherme perguntou sobre seu progresso com o Temerário, genuinamente impressionado com seus métodos. Ele me deixou colocar uma cela nele hoje, relatou Elisa orgulhosamente. Ele estava nervoso no começo, mas confiou em mim o suficiente para tentar. Quando penso em quantos treinadores profissionais falharam com ele, Guilherme balançou, a cabeça na admiração. Você tem um presente, Elisa. Não é um presente, ela corrigiu gentilmente. Apenas paciência e respeito. Qualquer um pode aprender. Não tenho tanta certeza. Os olhos de Guilherme seguraram os dela. Há algo de especial na maneira como você se conecta, não apenas com cavalos, mas também com as pessoas. Pelo menos comigo. Elisa sentiu seu pulso acelerar. O que você quer dizer? Guilherme colocou seu copo de vinho. Eu administro esse rancho há 5 anos. Nesse período mantive todos à distância. Foi mais fácil assim depois de perder os 2 pais. Mas desde que você chegou, ele fez uma pausa, procurando palavras. É como se você abrisse uma porta que eu pensei estar permanentemente fechada. Guilherme, disse Elisa, de repente, desconfortável com a mudança na conversa. Eu sou seu funcionário. Isso é tudo? Ele perguntou em silêncio. Antes que ela pudesse responder, eles foram interrompidos pela chegada de Dona Clara com a sobremesa. O momento passou e a conversa mudou para tópicos mais seguros. O clima, o próximo leilão de gado, planeja o futuro do rancho. Depois do jantar, Guilherme levou Elisa de volta à sua cabine. A noite estava limpa, as estrelas espalhadas pelos céu escuro como diamantes em veludo. Quando chegaram à porta, um silêncio constrangedor caiu entre eles. Obrigado pelo jantar, disse Elisa finalmente. Foi adorável. Elisa, Guilherme começou, então parou, parecendo lutar com o que ele queria dizer. Finalmente ele simplesmente disse, boa noite, e virou-se para sair. Elisa o viu se afastar, emoções conflitantes girando dentro dela. Ela foi atraída. Por ele. Como ela não poderia ser? Ele era bonito, inteligente e, sob seu exterior reservado, espancou um coração gentil. Mas ela veio aqui para encontrar paz, não complicações. E se envolver com seu empregador foi definitivamente uma complicação. Na manhã seguinte, Elisa chegou aos estábulos mais cedo do que o normal, na esperança de evitar o constrangimento, com Guilherme após a noite anterior. Para sua surpresa, um carro prateado elegante estava estacionado perto da casa principal, um visitante incomum para o início do dia. Quando começou suas tarefas, ouviu vozes se aproximando, de Guilherme e de uma mulher. Eles apareceram na entrada estável, Guilherme parecendo desconfortável, e ao lado dele uma mulher loira deslumbrante em roupas de designer. Elisa, Guilherme chamou percebendo, eu gostaria que você conhecesse Carolina Mendes, velho amigo.
O rosto perfeitamente inventado de Carolina formou um sorriso educado que não alcançou seus olhos. Então você é o cavalo sussurro de que todo mundo está falando. Seu tom deixou claro que ela não estava impressionada. Eu apenas trabalho com os cavalos, disse Elisa simplesmente. Carolina está interessada em ver Temerário, explicou. Guilherme uma certa tensão em sua voz. Ela é uma piloto talentoso e compradora em potencial, acrescentou Carolina, sua mão descansando possessivamente no braço de Guilherme. Se o cavalo é tão excepcional quanto as pessoas dizem. Elisa sentiu uma forma de nó frio no estômago. Você está vendendo Temerário? Não, disse Guilherme rapidamente, removendo o braço do alcance de Carolina. Eu não sou. Carolina manifestou interesse, mas eu disse a ela que ele não está à venda. O sorriso de Carolina se apertou. Guilherme é sentimental sobre este cavalo, mas eventualmente ele perceberá que manter um animal perigoso fora de sentimento não é um bom negócio. Temerário não é perigoso, Elisa se viu dizendo. Não quando ele é tratado com respeito. Então eu ouvi. Os olhos de Carolina se estreitaram um pouco. Guilherme não parou de falar sobre seus métodos. Adoraria ver uma demonstração. Houve um desafio na voz da mulher que Elisa não podia ignorar. Claro, siga-me. Enquanto caminhavam até o paddock de Temerário, Pedro caiu ao lado de Elisa. Tenha cuidado, ele murmurou. Senhorita Mendes é filha do parceiro de negócios do pai de Guilherme. Suas famílias queriam que elas se casassem há anos. O coração de Elisa afundou essas informações, embora ela dissesse a si mesma que não deveria importar para ela. É claro que um homem como Guilherme deveria se casar com alguém de seu próprio círculo social, alguém como a elegante e sofisticada Carolina. Quando chegaram ao paddock, Temerário estava pastando perto da cerca distante. No apito suave de Elisa, ele levantou a cabeça e trotou, ninqueando uma saudação. Olá, bonito, disse Elisa, acariciando o nariz. Ela abriu o portão e deslizou para dentro, ciente do olhar crítico de Carolina e de Guilherme. Com movimentos calmos e deliberados, Elisa demonstrou o que estava ensinando o Temerário, como aceitar um cabriinho a ser levado, a responder a uma pressão suave sobre a corda de chumbo. O grande cavalo seguiu seus mandamentos de bom grado, sua selvagem anterior, em lugar nenhum para ser vista. Impressionante, disse Carolina friamente quando Elisa terminou. Mas alguém mais pode lidar com ele? Ou apenas você? Ele precisa de consistência, explicou Elisa. Com o tempo... Posso? Carolina interrompeu, estendendo a mão para a corda. Principal Elisa hesitou olhando para Guilherme, que parecia igualmente incerta. Eu estou andando desde os 4 anos, disse Carolina, uma pitada de impaciência em sua voz. Eu sei como lidar com cavalos. Relutantemente, Elisa entregou a corda de chumbo, sussurrando primeiro a Temerário e acariciando o pescoço para tranquilizá-lo. Apenas mova-se devagar e fale gentilmente, ela aconselhou Carolina. Mas no momento em que Carolina pegou a corda, todo o seu comportamento mudou. Ela endireitou sua postura, empurrou a corda bruscamente e ordenou. Caminhe. A reação de Temerário foi imediata. Seus ouvidos achatados, seus olhos se arregalaram e ele se levantou, puxando a corda da mão de Carolina. Ela tropeçou para trás com um grito de alarme, enquanto o cavalo pata o ar perigosamente perto de sua cabeça. Elisa se moveu rapidamente, pisando entre Carolina e o cavalo agitado. Fácil, garoto. Fácil, disse ela em uma voz calma e firme, gradualmente se aproximando, até que pudesse se apossar da corda de chumbo. Lentamente, Temerário se estabeleceu, embora continuasse a olho Carolina com cautela. Esse animal é uma ameaça, Carolina exclamou, escovando a sujeira de suas calças caras. Ele quase me matou. Você o assustou, disse Elisa, ainda acariciando o pescoço de Temerário. Ele reagiu por medo. Guilherme, você não pode manter essa besta, insistiu Carolina. E se ele machucar alguém? E se ele a machucar? Ela gesticulou para Elisa. Ele não vai me machucar, disse Elisa com confiança. Guilherme estava assistindo a cena se desenrolar com uma expressão problemática. Agora ele aprovou a tia de cerca, seus olhos encontrando os de Elisa. Ela está certa, Carolina, disse ele em silêncio.
Temerário responde a ela: eu já vi isso dia após dia. Ele se virou para encarar a elegante loira. E ele não está à venda. Ele fica no Vale do Sol. Os recursos perfeitos da Carolina endureceram. Você está cometendo um erro. Primeiro, mantendo um cavalo perigoso, e agora... O olhar dela agitou com desdém para Elisa. Se apegar à ajuda. Elisa se encolheu com as palavras, mas manteve sua expressão neutra enquanto levava Temerário para o lado oposto do paddock, dando a ele um tapinha final antes de sair do portão. Eu deveria voltar aos meus outros deveres, disse ela, evitando os olhos de Guilherme. Elisa, espere, Guilherme chamou, mas ela continuou andando. Atrás dela, ela podia ouvir a voz de Carolina, muito baixa para entender as palavras, mas com um tom inconfundível de posse e aviso. A mensagem era clara. Guilherme Santos pertencia ao mundo da Carolina, não com uma mão estável simples que conversou com cavalos. Naquela noite, enquanto Elisa estava sentada na pequena varanda de sua cabana, assistindo o pôr do sol, ela ouviu passos se aproximando. Guilherme apareceu, sua expressão perturbada. Posso? Ele perguntou, gesticulando para a cadeira vazia ao lado dela. Elisa assentiu, embora parte dela queria ficar sozinha com seus pensamentos. Sinto muito pela Carolina, disse ele sem preâmbulo. O que ela disse foi imperdoável. Ela é protetora de você, disse Elisa diplomaticamente. Guilherme fez um gesto desdenhoso. Carolina e eu nos conhecemos desde a infância. Nossos pais eram parceiros de negócios. Sempre houve uma expectativa de que possamos nos casar algum dia, mas não há nada entre nós, não da minha parte de qualquer maneira. Elisa não sabia como responder a essas informações pessoais, então mudou de assunto. Temerário se saiu bem hoje, apesar da chateada. Obrigado a você, disse Guilherme, inclinando-se para a frente em sua cadeira. Elisa, o que você fez com ele é notável. Em apenas algumas semanas, você o transformou. Não se transformou. Ela corrigiu. Acabei de lembrar que os humanos podem ser confiáveis, que nem todo mundo quer controlá-lo através do medo. Guilherme ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto na luz desbotada. Você entende, não é? Não apenas cavalos, mas pessoas também. Você vê além das defesas, as paredes que construímos. Elisa se sentiu repentinamente vulnerável sob seu intenso olhar. Guilherme, eu sei o que você vai dizer. Ele interrompeu, gentilmente. Que você trabalha para mim, isso é complicado. E você está certo. Ele se levantou como se precisasse colocar uma distância física entre eles. Mas não posso fingir que não sinto essa conexão entre nós. Não me senti assim por ninguém. A honestidade crua em sua voz fez da corrida do coração de Elisa. Não sei o que dizer, ela admitiu. Você não precisa dizer nada agora, respondeu Guilherme. Apenas saiba que o que eu sinto é real. E quando eu disse que você tem meu respeito e meu amor naquele dia pelo paddock, não era um deslize da língua. Era a verdade que rompeu antes, de eu estar pronto para admitir. Com isso, ele se virou e se afastou, deixando Elisa olhando atrás dele, suas emoções em tumulto. Ela veio para Vale do Sol buscando paz e uma conexão com cavalos. Em vez disso, ela havia encontrado uma conexão com um homem que a entendia de maneiras que ninguém mais teve. Um homem cuja vida era mundial à parte dela. Quando as primeiras estrelas apareceram no céu escuro, Elisa se perguntou se, como Temerário, ela estava com muito medo de confiar. Não um cavalo, mas seu próprio coração. Na manhã seguinte à confissão de Guilherme, Elisa acordou antes do amanhecer. O sono foi ilusório, sua mente repetindo suas palavras repetidamente. O que eu sinto é real. Nenhum homem jamais havia falado com ela com tanta honestidade crua antes. Ela se vestiu rapidamente e foi para os estábulos, encontrando conforto na rotina familiar de alimentação e higiene. Os cavalos não se importavam com emoções humanas complicadas ou as diferenças entre os proprietários de fazendas e mãos estáveis. Eles só se importavam com consistência, bondade e confiança, as coisas que Elisa entendeu. Enquanto ela ralhava a barracas, Teresa apareceu ao lado dela, a preocupação gravada em seu rosto desgastado. Você deveria saber, disse Teresa em voz baixa,
Senhorita Mendes fica na casa principal. Ela chegou com bagagem ontem à tarde. O estômago de Elisa se apertou, mas ela manteve sua expressão neutra. Isso não é da minha conta. Teresa deu a ela um olhar conhecedor. Todo o rancho vê como o chefe olha para você. E ontem, a maneira como ele o defendeu para a senhorita Mendes, ela balançou a cabeça. Apenas tenha cuidado, Elisa. Homens, ricos como o senhor Guilherme geralmente não se casam com garotas que limpam estábulos. Quem disse alguma coisa sobre casamento? Elisa respondeu mais acentuadamente do que pretendia. Estou aqui para trabalhar com cavalos, não encontrar um marido. Mas as palavras de Teresa haviam atingido um nervo. Apesar da confissão de Guilherme, apesar da conexão que eles pareciam compartilhar, eles vieram de mundos diferentes. O dele era de riqueza e privilégio. O dela era de trabalho duro e vida simples. Esses mundos poderiam realmente se unir? Mais tarde naquela manhã, enquanto Elisa estava trabalhando com Temerário na caneta redonda, ensinando-o a responder aos comandos de voz, ela viu Guilherme caminhando em sua direção. Ao lado dele, Carolina, parecendo perfeitamente montada, mesmo no calor da manhã, seu cabelo loiro estilizado imaculadamente. Não me deixe interromper, chamou Carolina quando eles se aproximaram da cerca. Seu tom era agradável, mas seus olhos estavam com frio. Estou fascinado por seus métodos não convencionais. Elisa assentiu educadamente e continuou seu trabalho, ciente de Carolina sussurrando algo para Guilherme, que franziu a testa em resposta. Depois de terminar a sessão de treinamento, Elisa levou o Temerário de volta ao seu paddock. Quando ela voltou à caneta redonda para coletar seu equipamento, ela encontrou Guilherme esperando sozinho. Carolina recebeu um telefonema. Explicou como se sentisse sua pergunta. Elisa, na noite passada... Está tudo bem, ela interrompeu. Você não precisa explicar nada. Mas sim, ele insistiu. Carolina apareceu sem aviso prévio. Ela está aqui para a reunião agrícola regional que estou hospedando amanhã. Vários proprietários de fazendeiros locais estarão presentes. Você não me deve explicações sobre seus convidados, disse Elisa, reunindo seus pincéis e cordas de chumbo. Guilherme se aproximou. Eu faço quando você está evitando me olhar. Ele gentilmente tocou o braço dela, fazendo-a, finalmente, encontrar seus olhos. O que eu disse na noite passada não mudou. Se alguma coisa ver Carolina novamente apenas confirmou o que eu já sabia. E o que é isso? Elisa perguntou suavemente. Isso que sinto por você é algo que nunca senti antes. Sua voz era baixa, sincera. Carolina representa um mundo em que nasci, mas nunca escolhi. Você... Os olhos dele seguraram os dela. Você representa algo real. A intensidade de seu olhar fez a corrida do coração de Elisa. Guilherme, Eles foram interrompidos por Pedro chamando do outro lado do quintal. Chefe, os compradores de São Paulo estão aqui cedo. Guilherme suspirou de frustração. Vamos conversar mais tarde, prometeu, apertando a mão dela brevemente antes de se afastar. Ao longo do dia, a Vale do Sol zumbiu com atividade como os preparativos para a reunião agrícola continuou. Os trabalhadores montam mesas e cadeiras no grande pátio da casa principal, enquanto Dona Clara supervisionava a preparação de alimentos. Os caminhões chegaram entregando flores, roupas de cama e estojos de vinho. Elisa manteve seus deveres regulares, tentando ignorar a enxurrada de atividades que pareciam destacar a diferença entre o mundo dela e a de Guilherme. Como mão estável, ela não participaria da reunião extravagante no dia seguinte. Ela disse a si mesma que era melhor assim. Naquela noite, quando ela estava terminando seu trabalho, Guilherme apareceu na porta estável. Ele havia mudado de suas roupas de trabalho em uma camisa branca e calça escura, claramente vestida para jantar com seus convidados durante a noite. Eu tenho procurado por você, disse ele caminhando até onde ela estava armazenando pincéis. Eu estive bem aqui. Elisa respondeu com um pequeno sorriso. Trabalhando. Eu gostaria que você participasse da reunião amanhã, disse ele sem preâmbulo. Como meu convidado. Elisa olhou para ele surpresa. Por quê? Porque eu quero você lá, ele disse simplesmente. E porque vários fazendeiros estão interessados em seu trabalho com Temerário.
A palavra se espalhou. Não tenho nada para vestir para esse tipo de evento, admitiu Elisa envergonhada. Guilherme sorriu. Eu pensei nisso. Ele entregou a ela um pequeno envelope. Considere um bônus para o seu trabalho excepcional. Há uma loja de vestimenta na cidade que está aberta tarde hoje à noite. Pedro pode levá-lo. Elisa hesitou, dividida entre orgulho e pragmatismo. Não posso aceitar dinheiro para roupas. Então considere um avanço no seu salário, disse Guilherme. Por favor, Elisa, significa muito ter você lá. A sinceridade em sua voz rompeu sua resistência. Ela aceitou o envelope com um aceno de cabeça. Ok, mas apenas isso uma vez. 2 horas depois, Elisa ficou em frente ao pequeno espelho em sua cabine, dificilmente se reconhecendo. O vestido que ela escolheu era simples, mas elegante. Um azul profundo que trouxe os olhos com um decote modesto e uma saia que caiu logo abaixo dos joelhos. Ela também comprou sandálias de salto baixo e um pequeno colar com um pingente de cavalo, que chamou sua atenção na janela da loja. Olhando para sua reflexão, ela sentiu uma mistura de excitação e apreensão. Amanhã, ela entraria no mundo de Guilherme, mesmo que apenas por uma tarde. O que Carolina pensaria? O que os outros fazendeiros ricos acham da mão estável em um vestido novo? Não importa, ela disse com firmeza à sua reflexão. Você está indo para os cavalos, para não impressionar ninguém. Mas enquanto ela estava deitada na cama naquela noite, Elisa não conseguiu acalmar a voz em sua cabeça que sussurrava que estava cruzando uma linha, passando de funcionário para algo mais. E uma vez que essa linha fosse atravessada, não, que haveria voltar. Na manhã seguinte, surgiu claro e brilhante. Elisa subiu cedo para concluir suas tarefas estáveis antes da reunião, que estava programada para começar ao meio-dia. Ela trabalhou com eficiência, sua mente em outro lugar enquanto alimentava, regava e produzia os cavalos. Temerário parecia sentir sua distração, cutucando gentilmente o ombro como se estivesse incentivado. Pelo menos, você acredita em mim, ela murmurou, acariciando o nariz de veludo. Na 11 anos, ela voltou à sua cabine para tomar banho e mudar. Quando ela estava prendendo o pingente de cavalo em volta do pescoço, uma batida soou à sua porta. Ela abriu para encontrar Dona Clara, a governanta, parada lá com uma pequena cesta. Senhor Guilherme pensou que você poderia gostar de ajuda com o cabelo, disse a mulher mais velha, segurando a cesta que continha pentes, alfinetes e uma pequena garrafa de óleo perfumado. Elisa foi tocada pela consideração. Isso seria maravilhoso. Obrigado. Dona Clara trabalhou rapidamente, suas mãos experientes transformando o simples rabo de cavalo de Elisa em um estilo elegante com ondas suaves emoldurando seu rosto. Enquanto trabalhava, ela conversou sobre o rancho e sua história. Trabalhei para a família Santos há 30 anos, disse ela. Eu conhecia Guilherme quando ele era menino, antes do acidente de sua mãe. Ele era diferente na época, cheio, de risadas. E depois? Elisa perguntou. As mãos de Dona Clara pararam brevemente. Ele ficou sério, fechado. Seu pai era rigoroso, distante. O garoto precisava de conforto, mas... Ela suspirou. O acidente mudou tudo. Mudou ele. Até recentemente, Elisa levou gentilmente. Os olhos da governanta encontraram os dela no espelho. Até você chegar, senhorita Elisa. Eu não o vi tanto sorrir há anos. Ela deu um tapinha no ombro de Elisa. Lá, você está linda. Quando Elisa chegou à casa principal, a reunião já estava em pleno andamento. Dezenas de pessoas bem vestidas se misturaram no pátio, bebendo vinho e se envolvendo em conversas animadas. Servidores em uniformes nítidos circularam com bandejas de aperitivos. Um pequeno quarteto de cordas tocou música suave ao fundo. Elisa hesitou na beira da multidão, de repente sentindo-se deslocada, apesar de seu novo vestido. Ela estava pensando em fugir quando Guilherme apareceu ao lado dela. Você veio, disse ele, seu voz quente com aprovação. Seus olhos assumiram a aparência dela, permanecendo no pingente de cavalo. Você parece deslumbrante. Obrigado, disse ela, constrangida sob o olhar admirador dele. Para tudo, ele ofereceu seu braço.
Deixe-me apresentá-lo a algumas pessoas que estão muito interessadas em seu trabalho. Durante a hora seguinte, Elisa se viu conversando com vários proprietários de fazendeiros sobre Temerário e seus métodos de treinamento. Para sua surpresa, eles ouviram respeitosamente, fizeram perguntas atenciosas e pareciam realmente impressionadas. Tivemos um problema de garanhão há anos, disse um fazendeiro de cabelos grisalhos. Linhas sanitárias valiosas, mas agressivas demais para lidar. Eu pagaria um bom dinheiro por alguém com suas habilidades para trabalhar com ele. Você pode iniciar um negócio de consultoria, sugeriu outro. Viaje para diferentes fazendas, trabalhe com seus cavalos difíceis. Elisa ficou lisonjeada, mas balançou a cabeça. Prefiro ficar em um só lugar, construindo relacionamentos com os cavalos ao longo do tempo. Bem, Guilherme tem sorte de ter encontrado você, disse o primeiro fazendeiro, aplaudindo Guilherme no ombro. Sua mãe teria aprovado, meu amigo. A mão de Guilherme encontrou as costas pequenas de Elisa, um gesto de posse e orgulho que não passou despercebido por aqueles que os rodeiam. Eu sei que ela teria, ele concordou, seus olhos encontrando Elisas com um calor que fez suas bochechas niveladas. Do outro lado do pátio, Carolina assistiu a essa troca com olhos estreitos. Ela se desculpou de sua conversa e fez o seu caminho, em direção a eles, elegante em um vestido de grife e saltos que a fizeram sobre Elisa. Lá está você, Guilherme, disse ela, deslizando o braço através dele, separando-o efetivamente de Elisa. Os antigos associados de seu pai estão pedindo por você. Assuntos de negócios. Ela deu a Elisa um sorriso desdenhoso. Você não se importa se eu o roubar-lo, não é? Tenho certeza que você pode encontrar outra pessoa para conversar. Com cavalos. Antes que Elisa pudesse responder, Carolina estava levando Guilherme. Ele olhou para trás se desculpando, mas se permitiu ser dirigido a um grupo de homens de aparência séria internos. Deixada sozinha, Elisa foi para um canto tranquilo do pátio. Ela estava bebendo um copo de água quando Pedro se aproximou. O chefe me pediu para verificar você, disse o capataz. Ele está ligado à conversa de negócios. Eu estou bem, Elisa garantiu a ele, embora se sentisse cada vez mais deslocada. Pedro acenou para onde Guilherme estava com Carolina agarrada, ao braço. Não deixe senhorita Mendes incomodá-lo. Ela está perseguindo o chefe há anos, mas ele nunca olhou para ela do jeito que olha para você. Elisa não tinha certeza de como responder a essa observação. Pedro, há quanto tempo você trabalha aqui? 25 anos, disse ele com orgulho. Comecei como um garoto estável quando o senhor Guilherme era apenas uma criança. Então você conhecia a mãe dele? O rosto desgastado de Pedro suavizou. Senhora Maria era especial. Ela tinha um caminho com cavalos como você e um coração gentil. Ele assentiu em direção a Guilherme. O filho dela tem o mesmo coração, embora ele tente escondê-lo por trás daquele rosto sério. À medida que a tarde passava, Elisa se encontrou em conversas com outros funcionários da fazenda e treinadores de cavalos locais que eram mais seu estilo do que os ricos proprietários. Ela estava profundamente em discussão sobre as técnicas naturais de equitação quando Carolina apareceu ao seu lado. Eu poderia falar com você em particular? A mulher loira perguntou, seu sorriso não alcançando seus olhos. Curioso, Elisa a seguiu para um local tranquilo perto do jardim. A expressão agradável de Carolina caiu assim que eles estavam sozinhos. Eu vou ser direto, disse ela friamente. O que você acha que está acontecendo entre você e Guilherme precisa parar. Elisa endureceu. Eu não acho que isso seja da sua conta. Oh, mas é, respondeu Carolina. Conheço Guilherme a vida toda. Nossas famílias estão entrelaçadas por gerações. Compartilhamos o mesmo mundo, os mesmos valores. Seus olhos tremiam com desdém sobre o vestido de Elisa. Você é uma novidade para ele. A garota simples que fala com cavalos. Mas as novidades desaparecem. Se você está tão confiante nisso, por que está falando comigo? Elisa perguntou em silêncio. O sorriso perfeito de Carolina se apertou. Porque eu me preocupo com Guilherme. Sua posição, sua reputação. Você tem alguma ideia do que as pessoas já estão dizendo?
Que ele está apaixonado por uma garota estável? Ela se inclinou para mais perto. Ele tem responsabilidades, um legado para defender. Ele não precisa de distrações. É isso que eu sou? Uma distração? Por enquanto, disse Carolina friamente. Mas, eventualmente, ele se lembrará de quem ele realmente é. E onde ele pertence. Ela endireitou seu vestido de grife. Se você realmente se importa com ele, se afastará antes de envergonhá-lo ainda mais. Com isso, ela se afastou, deixando Elisa abalada. Apesar de seus melhores esforços para descartar as palavras, de Carolina eles haviam atingido um nervo. Ela estava se enganando? Alguém como Guilherme poderia realmente preencher a lacuna entre seus mundos? Ou ela era simplesmente um fascínio temporário? Quando os convidados começaram a partir, Elisa se afastou da reunião e se dirigiu em direção aos estábulos. Ela precisava da presença reconfortante dos cavalos, a simplicidade de suas necessidades e emoções em comparação com a complexidade das relações humanas. Ela encontrou o Temerário em seu paddock, observando sua abordagem com seus olhos inteligentes. Sem trocar de vestido, ela entrou no piquete e enterrou o rosto no pescoço musculoso dele, encontrando consolo em seu perfume quente e terroso. "O que estou fazendo?" Ela sussurrou. "Eu não vim aqui para isso." Depois de um tempo, ela ouviu passos se aproximando. Guilherme ficou à cerca. Seu empate se soltou. Sua expressão em questão. "Eu tenho procurado em todos os lugares para você", disse ele. "Você está bem?" Elisa assentiu, não confiando em sua voz. Guilherme abriu o portão e entrou no paddock. Temerário, que já teria acusado qualquer homem que entrou em seu espaço, apenas observava com orelhas picadas. "Algo aconteceu?" Guilherme perguntou, chegando ao lado dela. "Alguém disse algo para incomodá-lo?" Elisa acariciou o pescoço de Temerário, reunindo seus pensamentos. "Carolina e eu conversamos", ela finalmente disse. A mandíbula de Guilherme se apertou. "O que ela disse?" "Nada que eu ainda não tinha me pensado", admitiu Elisa. "Que viemos de mundos diferentes. Que eu sou apenas uma novidade para você." "E você acredita nisso?" Houve magoado em sua voz. "Eu não sei em que acreditar", disse Elisa honestamente. "Não era para isso que eu vim aqui, Guilherme. Eu queria paz, simplicidade. Eu queria trabalhar com cavalos, não..." Ela gesticulou vagamente entre eles. "Não se apaixona?" Ele terminou suavemente. As palavras pendiam no ar entre eles. O coração de Elisa bateu o coração quando ela percebeu que ele havia nomeado a sensação de que tinha medo de reconhecer, a razão pela qual as palavras de Carolina se machucaram tão profundamente. "É complicado", ela sussurrou. "Somente se fizermos isso." Guilherme estendeu a mão gentilmente, a transformando para encará-lo. "Elisa, eu não me importo com mundos diferentes ou o que as pessoas dizem. Eu me preocupo com o que me sinto quando estou com você. Como se encontrei algo genuíno em uma vida cheia de conexões no nível da superfície." "E as suas responsabilidades? Seu legado?" ela perguntou, ecoando as palavras da Carolina. Guilherme balançou a cabeça. "Minha responsabilidade é ser fiel a mim mesmo, algo que não estou há muito tempo." "Quanto ao legado?" Ele olhou para Temerário, que os observava com olhos curiosos. "O legado de minha mãe não era sobre dinheiro ou status social. Tratava-se de conexão, confiança, entendimento. Você incorporou isso mais do que qualquer um que eu já conheci." Ele pegou as mãos dela nas dele. "Não estou pedindo promessas, estou apenas pedindo uma chance para explorarmos o que isso poderia ser, sem deixar o resto do mundo decidir por nós." Elisa olhou nos olhos dele e viu sinceridade lá, e vulnerabilidade que correspondia ao seu. "Estou com medo", ela admitiu. "Não de você, mas de..." "Estando ferido", ele terminou. "Eu sei, eu também eu." Um pequeno sorriso tocou seus lábios. "Mas alguém muito sábio me ensinou recentemente que o medo não precisa nos controlar." Apesar de si mesma, Elisa sorriu de volta. "Usando meu OWN lições contra mim?" "Aprendendo com você", ele corrigiu. "Como o Temerário tem." Sua expressão ficou falando sério novamente. "Elisa, eu..."
O momento deles foi interrompido pelo som de uma buzina de carro buzinando insistentemente na direção da casa principal. Pedro apareceu, correndo em sua direção. "Chefe", ele chamou. "Há problemas no Pasto Norte. O novo touro quebrou a cerca e 2 dos homens estão feridos." Guilherme imediatamente mudou para o modo de ação. "Quão mal?" Principalmente, mas Maurício pode ter um braço quebrado. Ligue para o médico", Guilherme instruiu, já indo para o portão. "E pegue a arma tranquilizante da sala de armazenamento." Ele voltou-se para Elisa brevemente. "Eu tenho que ir, mas essa conversa não acabou." Ela assentiu observando enquanto ele se afastou com Pedro. Mesmo neste momento de crise, havia algo tranquilizador sobre sua resposta capaz. Sua preocupação imediata com seus trabalhadores. Deixada sozinha com o temerário, Elisa se inclinou contra o ombro do grande cavalo, sua mente girando com emoções contraditórias. Ela veio para Vale do Sol buscando o santuário de um mundo que nunca a aceitou. Em vez disso, ela encontrou conexão. Não apenas com um cavalo que todos pensavam estar além de alcançar, mas com um homem que viu seu valor quando outros a demitiram. Ela foi corajosa o suficiente para aceitar o que estava sendo oferecido? Ou o medo venceria como Carolina havia previsto? Como se sentisse sua turbulência interna, Temerário cutucou gentilmente o ombro. Elisa acariciou seu pescoço poderoso, lembrando o quão longe ele havia chegado, de um cavalo tão traumatizado que atacou qualquer um que se aproximou, a quem podia ficar calmamente ao lado de 2 humanos envolvidos em uma conversa emocional. "Você se arriscou em confiar novamente", ela disse a ele suavemente. "Talvez eu deva seguir o seu exemplo." As sombras se alongaram sobre o paddock quando o sol começou sua descida. Elisa voltou para sua cabine, o vestido azul agora borrado com poeira e pelos de cavalo. Ela mudou de roupa regular e sentou-se em sua pequena varanda, observando os trabalhadores da fazenda correndo para frente e para trás, lidando com a emergência no Pasto Norte. Horas depois, quando as estrelas começaram a aparecer no céu escuro, ela viu o caminhão de Guilherme retornar. Ele parecia cansado enquanto escalava, conversando brevemente com Pedro antes de ir em direção à casa principal. Elisa se perguntou se Carolina estaria esperando por ele lá, pronta para consolá-lo após uma noite difícil. Ela estava prestes a entrar quando notou que Guilherme muda de direção, andando não em direção à casa principal, mas em direção à sua cabine. Ele se moveu com propósito, seus avanços longos e determinados. Elisa ficou quando ele se aproximou. Seu coração disparou com uma mistura de antecipação e ansiedade. "Todo mundo está bem?" ela perguntou, enquanto ele escalava os degraus da varanda. "O braço de Maurício está quebrado, mas ele ficará bem", respondeu Guilherme. "O touro está sedado e volta onde ele pertence. Isso é bom." Elisa estava subitamente ciente de quão perto ele estava de pé, da intensidade em seus olhos escuros. "Eu disse a Carolina que ela precisa sair amanhã", disse ele sem preâmbulo. Os olhos de Elisa se arregalaram de surpresa. "Por quê?" "Porque ela cruzou uma linha." Sua voz era firme. "Ninguém pode dizer-lhe que você não pertence aqui. Não quando eu sou quem quer que você fique mais do que qualquer coisa." A honestidade crua em sua voz fez com que a respiração dele tenha. Antes que ela pudesse responder, ele fechou a distância entre eles, suas mãos gentilmente emoldurando o rosto dela. "Eu quis dizer o que disse anteriormente", ele murmurou. "Estou me apaixonando por você, Elisa. E eu acho, espero, você pode estar se sentindo da mesma maneira." O tempo parecia parado enquanto se olhavam na luz da noite suave. Então, com uma coragem que a surpreendeu, Elisa se levantou nos pés, na ponta dos pés, e pressionou os lábios nos dele. O beijo foi gentil a princípio, depois se aprofundou quando Guilherme a puxou para mais perto, uma mão deslizando para a pequena costas dela. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente, suas testas tocando. "Eu me sinto da mesma maneira", Elisa sussurrou. "Mas eu ainda sou SK vermelho." "Vamos levar devagar", prometeu Guilherme, escovando um fio de cabelo do rosto. "Um dia de cada vez. Como treinar um cavalo selvagem." Ela sorriu para a comparação.
Você está dizendo que precisa ser treinado? Sua risada era calorosa e genuína. Talvez nós dois o fizemos, mas acho que temos um excelente professor em Temerário. Enquanto eles estavam juntos na pequena varanda sob o céu cheio de estrelas, Elisa sentiu algo se estabelecer dentro dela. Um senso de direita, de pertencer que ela não sentia desde que seu avô morreu. Vale do Sol se tornou mais do que um trabalho temporário. Tornou-se um lugar onde ela era valorizada, não apesar de sua natureza gentil, mas por causa disso. E Guilherme Santos havia se tornado mais do que seu empregador. Ele se tornou alguém que o viu verdadeiro, e a queria exatamente como ela. A jornada a seguir não seria fácil. Haveria mais Carolinas, mais céticos, mais obstáculos. Mas pela primeira vez, Elisa não sentiu a necessidade de fugir ou se esconder. Ela encontrou sua voz, seu propósito e talvez até o coração de seu coração. Tudo por causa de um cavalo chamado Temerário, que havia ensinado a ambos que a confiança, uma vez quebrada, poderia ser reconstruída, mais forte e mais resiliente do que antes. As semanas que se seguiram foram algumas das mais felizes da vida de Elisa. Ela continuou seu trabalho com os cavalos, passando as manhãs treinando Temerário e as tardes que tendem a seus deveres regulares. Mas agora havia caminhadas noturnas com Guilherme, jantares em sua pequena varanda ou na casa principal, e conversas silenciosas que se estendiam até tarde da noite. Eles levaram as coisas devagar, como Guilherme havia prometido. Durante o dia, eles mantiveram um relacionamento profissional, com Elisa focando em seu trabalho e Guilherme dirigindo o rancho. Mas os trabalhadores da fazenda não eram cegos. Eles viram a maneira como o rosto de seu chefe se iluminou sempre que Elisa estava perto, como ele dava desculpas para visitar os estábulos, com que frequência seu caminhão estava estacionado perto de sua cabine à noite. O chefe não sorriu tanto há anos, comentou Pedro uma manhã, enquanto ajudava Elisa a reparar uma cerca. É bom ver. Teresa era mais direta. Quando é o casamento? Ela provocou, fazendo Elisa corar furiosamente. Não é assim, protestou. Elisa, estamos apenas nos conhecendo. Teresa deu a ela um olhar conhecedor. É assim que sempre começa. Fiel à sua palavra, Guilherme havia enviado Carolina no dia seguinte ao seu confronto. Ela havia saído em uma tempestade de palavras irritadas e bateu portas, prometendo que isso não acabou e que ele se sentirá em seus sentidos eventualmente. Mas nas semanas seguintes, não havia sinal dela e Guilherme parecia aliviado por sua ausência. Uma bela tarde, Guilherme surpreendeu Elisa com um piquenique pelo riacho que percorreu a borda leste da propriedade. Eles se sentaram em um cobertor sob uma grande árvore, observando o jogo da luz do sol na água. Eu tenho algo para mostrar, disse Guilherme, alcançando o bolso. Ele tirou uma foto pequena e desgastada e a entregou a Elisa. Mostrava uma mulher, na casa dos 30, com cabelos escuros e um sorriso caloroso, sentado em um lindo cavalo de castanha. Ela estava rindo da câmera, sua postura relaxada e confiante. Sua mãe? Elisa perguntou suavemente. Guilherme assentiu. Isso foi levado um mês antes do acidente. O cavalo que ela está andando é Apolo, pai de Temerário. Elisa estudou a fotografia com interesse. Você tem o sorriso dela, observou ela. Quando você realmente se deixa sorrir é isso. Ele riu, pegando a mão dela. Estou fazendo isso mais hoje em dia, graças a você. Sua expressão ficou mais séria. Eu tenho pensado sobre o que minha mãe diria sobre tudo isso, sobre nós. E ela aprovaria, disse ele com confiança. Ela sempre me dizia para seguir meu coração, não as expectativas de meu pai. Depois que ela morreu, esqueci isso por um longo tempo. Elisa apertou a mão. Conte-me mais sobre ela. Durante a hora seguinte, Guilherme compartilhou histórias de sua mãe. Como ela desafiou sua família rica para se casar por amor, como ela insistiu em trabalhar com os cavalos. Do que apenas supervisionar os outros, como ela havia ensinado Guilherme a andar quando ele tinha apenas 4 anos. Ela parece maravilhosa, disse Elisa quando finalmente ficou em silêncio. Eu gostaria de ter conhecido ela.
Ela teria te amado, disse Guilherme, seus olhos quentes. Você me lembra dela de várias maneiras. Sua paciência, sua gentileza, a maneira como você vê além da superfície para o que importa. Elisa se inclinou contra ele, contente no momento. As dúvidas que a atormentaram no começo, sobre suas diferentes origens, sobre o que os outros poderiam pensar, desapareceram diante da conexão genuína que compartilhavam. O que você está pensando? Guilherme perguntou, acariciando seus cabelos. Como a vida é estranha, ela respondeu. 6 meses atrás eu estava na cidade, sentindo que não pertencia a lugar algum. E agora... Ela olhou para ele, com um pequeno sorriso. Agora sinto que estou exatamente onde devo estar. Ele a beijou então, com ternura a princípio, depois com uma paixão crescente. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Eu te amo, Elisa, disse Guilherme, sua voz husky. Não quero mais esperar para lhe dizer. Isso, eu também te amo, ela sussurrou de volta, as palavras chegando facilmente, naturalmente, porque eles eram verdadeiros por mais tempo do que ela estava disposta a admitir, mesmo para si mesma. Eles ficaram junto ao riacho, até o pôr do sol, falando sobre suas esperanças, seus medos, seus sonhos para o futuro. Foi um dia perfeito, que Elisa sabia que se lembraria pelo resto da vida, mas a vida raramente é perfeita por muito tempo. Na manhã seguinte, Elisa estava trabalhando com Temerário na caneta redonda quando ouviu o som de um carro se aproximando. Ela olhou para cima, para ver um elegante Mercedes prateado puxando para a casa principal. Seu coração afundou quando Carolina saiu, parecendo tão elegante e polido como sempre, em jeans de grife e uma blusa de seda. Elisa tentou se concentrar em seu trabalho, dizendo a si mesma que não era da conta da sua conta, porque Carolina havia retornado. Mas sua concentração foi quebrada quando ela viu Guilherme saindo para encontrar o visitante, sua postura rígida. Ao longo do dia, Elisa pegou vislumbres do par, andando pela propriedade, sentada no pátio da casa principal, saindo no caminhão de Guilherme e voltando 1 hora depois. Cada avistamento enviou um pico de ansiedade através de seu coração, apesar de suas tentativas de confiar no que ela e Guilherme haviam construído juntos. Naquela noite, enquanto Elisa estava sentada na varanda assistindo o pôr do sol, ela ouviu passos se aproximando. Guilherme apareceu, sua expressão perturbada. "Podemos falar?" Ele perguntou, sentado ao lado dela, sem esperar uma resposta. "Sobre Carolina?" Elisa disse, tentando manter sua voz neutra. Guilherme suspirou pesadamente. "Sim, ela não veio sozinha. Hoje, ela trouxe o pai e o velho advogado de meu pai." "Por quê?" Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que Elisa passou a reconhecer como um sinal de estresse. "É complicado. Antes de meu pai morrer, ele e o pai de Carolina elaboraram alguns papéis, um tipo de acordo informal sobre o futuro dos negócios de nossas famílias. Eles sempre esperavam que Carolina se casasse, juntando-se às 2 maiores operações de fazenda da região." Elisa sentiu seu estômago apertar. "E este acordo não é legalmente vinculativo", Guilherme a assegurou rapidamente. "Mas há implicações financeiras. O pai de Carolina ameaçou sair de várias joint ventures se eu não..." Ele parou parecendo infeliz. "Se você não o quê, Guilherme?" Elisa pressionou, seu coração batendo. "Se eu não reconsiderar meu relacionamento com Carolina..." Ele terminou com relutância. Elisa se levantou, precisando colocar uma distância física entre eles. "Eu vejo." "Não, você não", disse Guilherme, subindo para encará-la. "Eu disse a eles não. Imediatamente e inequivocamente. Não me importo com o dinheiro ou os negócios." "Mas pode haver consequências para o rancho", adivinhou Elisa, vendo a preocupação em seus olhos. "Para seus funcionários." Guilherme não negou. "Nós sobreviveríamos. Pode significar cortar por um tempo, talvez selvinha língua um pouco de terra, mas Vale do Sol continuaria." "Quantas pessoas trabalham aqui, Guilherme? 50, mais. E suas famílias dependem desses empregos." Elisa balançou a cabeça tristemente. "Eu não posso ser a razão pela qual eles sofrem." "Não fale assim", disse Guilherme acentuadamente.
Esta não é a sua decisão de tomar. É minha, e eu fiz isso. Ele pegou as mãos dela, segurando-as firmemente no dele. Eu escolho você, Elisa. Eu sempre vou escolher você. A convicção em sua voz era inabalável, mas Elisa não conseguiu abalar a sensação doente no estômago. O pai de Carolina era um homem poderoso na região. Se ele decidisse tornar as coisas difíceis para a Vale do Sol, não seria apenas sobre dinheiro. Isso poderia afetar fornecedores, compradores e até direitos da água. Eu preciso de algum tempo para pensar, disse ela finalmente. Você pode me dar isso? Embora claramente descontente com sua resposta, Guilherme assentiu. Claro, leve o tempo todo que você precisa. Ele beijou a testa dela gentilmente. Lembre-se de que eu te amo. Nada muda isso. Depois que ele saiu, Elisa sentou-se sozinha na varanda durante a noite, seus pensamentos agitando. Ela finalmente encontrou um lugar onde pertencia, um homem que a valorizava exatamente por quem ela era. Mas a que custo? Ela poderia realmente ser a causa de dificuldades para tantos outros? De manhã ela tomou sua decisão. Com o coração pesado, ela empacotou seus poucos pertences em sua mala e mochila. Ela escreveu uma nota para Guilherme, explicando que não poderia ser a razão pela qual o legado da família sofreu, que às vezes o amor significava deixar ir. Ela deixou em sua cama, incapaz de suportar o pensamento de se despedir pessoalmente. Sua última parada antes de sair foi o paddock de Temerário. O grande cavalo preto chegou à cerca assim que a viu, nigindo uma saudação. Elisa a acariciou, o nariz lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu tenho que ir, ela sussurrou. Mas você ficará bem agora. Ele cuidará de você. Temerário parecia sentir sua angústia. Ele pressionou a cabeça contra o peito dela, em pé extraordinariamente imóvel, enquanto ela passava os braços em volta do pescoço dele uma última vez. Adeus, garoto lindo, ela murmurou. Obrigado por tudo que você me ensinou. Com um tapinha final em seu poderoso ombro, Elisa se afastou. Ela pediu a Pedro para levá-la até a rodoviária, dizendo que ela tinha uma emergência familiar. O velho capataz parecia cético, mas concordou em estar pronto às 7. Enquanto caminhava em direção ao portão da frente, onde Pedro estaria esperando, Elisa manteve a cabeça baixa, não querendo correr o risco de correr para Guilherme. Mas o destino tinha outros planos. Indo a algum lugar, ela congelou ao som de sua voz. Guilherme estava encostado em seu caminhão, sua nota na mão dele, sua expressão uma mistura de mágoa e raiva. Como você... Ela começou. Pedro me disse ele. Ao contrário de algumas pessoas, ele não acredita em fugir sem um adeus adequado. Elisa se encolheu com a acusação em seu tom. Eu deixei uma nota para você. Uma nota. Sua risada era amarga. Depois de tudo o que compartilhamos, você desapareceria com apenas uma nota? É a coisa certa a fazer, insistiu Elisa, embora sua determinação estivesse enfraquecendo sob seu intenso olhar. Você sabe que é. Não, eu não sei, Guilherme rebateu, afastando-se do caminhão para ficar diante dela. O que eu sei é que eu te amo. O que eu sei é que você está se afastando não porque você não me ama, mas porque você tem medo. Estou tentando protegê-lo, seu rancho, seu povo. Eles não são apenas o meu povo, ele interrompeu. Eles são nosso povo. Este lugar, esta vida, eu quero compartilhar com você, Elisa, tudo isso. Ela balançou a cabeça, lágrimas ameaçando novamente. Você não está pensando claramente. O pai de Carolina é um valentão que está acostumado a conseguir o que quer, Guilherme terminou. Mas não sou meu pai. Não serei manipulado ou ameaçado a viver a ideia de outra pessoa do que minha vida deveria ser. Sua certeza era como um farol cortando seus medos, mas ainda assim ela hesitou. E o rancho? Vamos descobrir juntos. Ele se aproximou, pegando as mãos dela. Ontem à noite, depois que eu saiu, eu não conseguia dormir. Fiquei pensando no que minha mãe faria nessa situação. E um pequeno sorriso tocou seus lábios. Ela lutaria pelo que importa. Para quem importa? Ele estendeu a mão para enxugar suavemente uma lágrima da bochecha de Elisa. Você importa, Elisa.
Mais do que acordos de negócios ou expectativas familiares ou o que mais alguém pensa. Convicção em sua voz era difícil de resistir. Mas, não mais mas, disse Guilherme com firmeza. Não estou deixando você sair. Não é assim. Elisa olhou nos olhos dele e viu a mesma confiança inabalável que trabalhou para construir com o Temerário. Uma conexão que foi além das palavras, além da razão, direto para o coração. Fique. Guilherme sussurrou. Fique. E enfrente isso comigo. Juntos. Antes que ela pudesse responder, o som dos cascos chamou sua atenção. Para o choque deles, Temerário estava galopando em sua direção, tendo escapado de alguma forma de seu paddock. Os trabalhadores se espalharam por seu caminho, alguns advertências gritando. Mas, em vez de atacar, Luz agressivamente, o grande cavalo diminuiu a velocidade quando ele se aproximou, parando a poucos metros de distância. Ele ficou lá, ouvidos para a frente, observando-os atentamente. Você deixou o portão dele aberto? Guilherme perguntou em descrença. Elisa balançou a cabeça. Não, ele deve ter descoberto como abri-lo. Lentamente, com cuidado, Temerário se aproximou de Elisa. Ele abaixou a cabeça enorme e gentilmente bateu a mala dela, afastando-a dela com o nariz. Então ele se posicionou entre Elisa e o portão, como se estivesse bloqueando seu caminho. Uma risada de surpresa borbulhou da garganta de Elisa. Acho que ele está me dizendo para não ir. A expressão de Guilherme suavizou enquanto ele observava. A interação. Cavalo inteligente. Ele se mudou para ficar ao lado de Temerário, apoiando a mão no ombro do animal, um gesto que teria sido impensável meses atrás. Veja, mesmo ele sabe onde você pertence. Elisa olhou do cavalo para o homem, ambos observando, com expressões semelhantes de expectativa. Naquele momento, a última de sua resistência desmoronou. Ok, ela disse suavemente. Eu vou ficar. Temerário criticou suavemente, como se estivesse em aprovação, enquanto o rosto de Guilherme se abriu em um sorriso radiante. Ele fechou a distância entre eles, varrendo Elisa nos braços e girando-a ao redor. Você não vai se arrepender, ele prometeu, colocando-a de pé, mas mantendo os braços em volta da cintura dela. O que quer que venha, enfrentaremos isso, juntos. Mais tarde, no mesmo dia, Guilherme convocou uma reunião de todos os funcionários da fazenda. De pé na varanda da casa principal com Elisa ao seu lado, ele se dirigiu aos trabalhadores reunidos. Alguns de vocês podem ter ouvido falar que pode haver mudanças chegando ao Vale do Sol, ele começou. É verdade que podemos enfrentar alguns desafios financeiros nos próximos meses, pois escolhi encerrar certas relações comerciais que vieram com condições inaceitáveis. Um murmúrio correu pela multidão, mas Guilherme levantou a mão para o silêncio. Mas eu quero garantir a você tudo o que seus empregos estão seguros. Vale do Sol resistiu a gerações através de seca e inundação e mudanças de mercados. Vamos resistir a essa tempestade também. Ele se virou para olhar para Elisa, pegando a mão dela na dele. Eu também quero lhe dizer que Rivera assumirá um novo papel aqui no rancho, como meu parceiro, negócios e vida. O anúncio foi recebido com aplausos e assobios dos trabalhadores. Pedro sorriu amplamente, enquanto Teresa limpou uma umidade suspeita de seus olhos. Juntos, Guilherme continuou quando o barulho morreu, planejamos expandir nosso programa de treinamento de cavalos. O trabalho de Elisa com Temerário já atraiu a atenção de outros fazendeiros, em busca de ajuda com cavalos difíceis. Esse novo empreendimento ajudará a compensar quaisquer perdas de nossos outros interesses comerciais. A confiança em sua voz era contagiosa. Quando a reunião terminou, os trabalhadores pararam para parabenizá-los, muitos dizendo a Elisa como estavam felizes por ela estar hospedada. Ver? Guilherme disse quando eles finalmente estavam sozinhos novamente. Nosso pessoal nos apoia. Nosso povo, Elisa repetiu, gostando do som disso. Mas e a Carolina e seu paier? A expressão de Guilherme endureceu um pouco. Eles aceitarão nossa decisão eventualmente. E se não o fizerem, teremos sucesso sem eles. Os próximos meses não foram fáceis. Fiel às suas ameaças, o pai de Carolina se retirou de várias joint ventures, causando tensão financeira no Vale do Sol.
Houve semanas em que Guilherme trabalhava de amanhecer à meia, noite, reestruturando empréstimos, encontrando novos compradores para seu gado, negociando com fornecedores. Mas, como ele previu, eles resistiram à tempestade. O programa de treinamento de cavalos de Elisa ganhou lentamente o reconhecimento em toda a região. Os fazendeiros começaram a trazer seus cavalos problemáticos para Vale do Sol, pagando bem pelos métodos gentis, mas eficazes de Elisa. Temerário, uma vez considerado perigoso e inútil, tornou-se uma espécie de celebridade local, o cavalo que ninguém poderia lidar até que Elisa apareceu. 6 meses após o dia em que Elisa quase saiu, Guilherme a levou em uma carona até o ponto mais alto da propriedade, uma cordilheira com vista para todo o rancho. A vista era de tirar o fôlego. As pastagens, o riacho sinuoso, o aglomerado de edifícios que formaram o coração de Vale do Sol. Eles desmontaram e ficaram lado a lado, apreciando o panorama. Temerário, o monte pessoal de Elisa, predeu-se contente. É lindo, disse Elisa, encostada no ombro de Guilherme. Sim, é, ele concordou, embora estivesse olhando para ela e não para a vista. E está em casa. Ela sorriu para ele. É sim. Guilherme alcançou o bolso e puxou uma pequena caixa de madeira. O hálito de Elisa prendeu quando ele abriu, para revelar um anel de diamante, simples mas elegante. Esta era a minha mãe, disse ele suavemente. Meu pai deu a ela quando esse rancho era apenas uma fração do que é agora. Eles construíram, juntos através de bons tempos e ruins. Ele pegou a mão dela. Eu quero construir uma vida com você, Elisa. Você quer se casar comigo? Lágrimas de alegria encheram os olhos de Elisa. Sim, ela sussurrou. Sim, eu vou. Enquanto Guilherme deslizou o anel em seu dedo, Temerário levantou a cabeça e pegou suavemente, como se estivesse oferecendo sua própria bênção à união. Ele... À prova! Elisa riu, enxugando as lágrimas felizes. Claro que sim, disse Guilherme, puxando-a para perto. Ele escolheu você primeiro, lembra? E ele estava certo. O casamento deles, 3 meses depois, foi realizado no rancho sob um dossel, de árvores ao lado do riacho. Foi uma cerimônia simples, com a presença dos trabalhadores da fazenda e alguns amigos íntimos. Temerário assistiu de um paddock próximo, especialmente construído para que ele pudesse fazer parte da celebração. Carolina e seu pai não compareceram, apesar de terem sido convidados, à tentativa de reconciliação de Guilherme. Mas uma semana após o casamento, um pacote chegou do rancho. No interior havia uma moldura de prata que continha uma fotografia antiga da mãe de Guilherme, com o pai de Carolina, jovem e sorrindo a cavalo. Uma nota na elegante caligrafia da Carolina dizia simplesmente: que você encontre a felicidade que meu pai e sua mãe esperavam. Não é como eles a imaginaram. Parabéns. Uma oferta de paz, disse Guilherme, estudando a fotografia com surpresa. Um bom sinal, concordou Elisa. A vida em Vale do Sol se estabeleceu em um ritmo de trabalho e amor, desafios e triunfos. O programa de treinamento de cavalos de Elisa floresceu, eventualmente se tornando tão importante para a renda do rancho quanto a operação de gado. Guilherme, libertado do peso das expectativas dos outros, encontrou alegria em correr o rancho, com compaixão, inovação e Elisa ao seu lado. 1 ano após o casamento, eles ficaram juntos no paddock de Temerário. Observando o garanhão outrora, Field gentilmente acalmou a barriga de Elisa. Ele sabe, disse Guilherme com maravilha. De alguma forma ele sabe que há um bebê chegando. Elisa sorriu, acariciando o nariz de veludo do cavalo. Ele sempre foi mais inteligente do que lhe damos. Crédito. Como saber que você era o único para ele. E para mim. Guilherme concordou, envolvendo os braços em volta dela por trás, suas mãos descansando protetoramente sobre o filho ainda não nascido. Quando o sol começou a se estabelecer sobre Vale do Sol, lançando longe golden shadows do outro lado da terra, Elisa recostou-se contra o peito forte de Guilherme. Ela pensou na jornada que a trouxe aqui, da garota solitária que não se encaixava na cidade, para a mulher que havia encontrado seu propósito e a casa de seu coração neste rancho. O que você está pensando? Guilherme perguntou, beijando o topo de sua cabeça.
Como às vezes as jornadas mais longas nos levam exatamente aonde estamos para estar, respondeu ela. E como estou agradecido por Temerário me escolheu. Como estou, Guilherme sussurrou. Como sou eu? Temerário criticou suavemente, como se estivesse de acordo, antes de retornar a pastar pacificamente no paddock que já havia sido sua prisão. Mas agora era simplesmente sua casa, assim como o Vale do Sol se tornara o de Elisa. No final, todos haviam encontrado o que mais precisavam, não apenas um lugar para pertencer, mas as pessoas para pertencer. E nesse pertencimento, eles encontraram o maior presente de todos, a coragem de confiar, amar e construir um futuro juntos. O fim.